Há um ponto, na linha tênue entre o mito e a realidade, onde o pensamento humano hesita. E é exatamente nesse ponto que mora o perigo. Desde os primeiros séculos, filósofos cristãos alertam: o mal não precisa ser aceito para agir, basta ser ignorado. E é justamente nessa ignorância coletiva que uma antiga entidade, mascarada sobre o brilho das vitrines e o doce aroma de especiarias natalinas, tem encontrado espaço para se insinuar na alma da humanidade. Chama-se hoje Santa Claus. Mas para quem estuda a longa sombra da história, Santa Claus nunca foi um velho bondoso vestido de vermelho. Já foi chamado por muitos nomes: Sinterklaas, Niklaus, Rauhnacht, Joulupuk. Mas suas origens se estendem muito além da cristandade, muito antes de qualquer bispo, muito antes do folclore nórdico. Para aqueles que ousam olhar com mais profundidade, ele não é símbolo de caridade, mas um eco de algo que precede a própria moralidade humana. Como filósofo cristão, eu cresci acreditando que o mal se manifesta apenas onde o discernimento falha. Mas com o tempo, aprendi que alguns símbolos são mais que meros símbolos. São pontos de acesso, janelas, portas entre mundos. E poucos símbolos foram tão normalizados, tão aceitos, tão celebrados, quanto essa figura ruborizada, sorridente e aparentemente inofensiva. Mas pergunte-se: por que uma entidade associada à noite mais longa do ano, às chamas do sol moribundo e aos sacrifícios de culturas pagãs, se tornou de repente o centro de uma celebração cristã? Por que seus olhos foram descritos em lendas antigas como brasas vivas, capazes de olhar através da carne? Por que ele surge sempre na transição dos ciclos, quando a fronteira entre o espiritual e o terreno se torna fina? Por que ele entra nos lares sem permissão, como se buscasse não apenas deixar presentes, mas observar? Essas perguntas há séculos atormentam teólogos esquecidos e monges reclusos. Todos eles, sem exceção, encontraram nos textos antigos um padrão recorrente: uma entidade celebrada no solstício, associada aos espíritos da escuridão e aos deuses que exigiam sangue, medo e submissão. E em suas descrições mais arcaicas, ele não trazia presentes, ele cobrava tributos. E quando o cristianismo se espalhou, algo estranho aconteceu. As autoridades da época permitiram que este ser, reinterpretado, remodelado, adoçado, continuasse existindo, continuasse sendo celebrado. Por quê? A resposta está em um detalhe que poucos ousam encarar. Porque algumas entidades não precisam desaparecer, basta mudarem de rosto. E assim, o antigo espírito do inverno, o devorador de oferendas, o vigilante das sombras, tomou a forma que conhecemos hoje. Uma forma aceitável, uma forma sorridente, uma forma que ninguém ousaria questionar. Mas por trás da barba branca e do riso gutural, há algo mais. Algo que nunca deixou de observar. Algo que sempre volta quando a escuridão do fim do ano se aproxima. E enquanto as luzes piscam e os cânticos enchem o ar, muitos continuam ignorando o pressentimento incômodo, aquele frio súbito na espinha, aquela sensação de que alguém entra, olha, julga. Porque no fundo, todos sabemos, há algo naquele sorriso que nunca foi humano. E se os sinais proféticos estão certos, se realmente vivemos à beira do retorno de Cristo, então aquilo que sempre se ocultou nas trevas talvez esteja se preparando para deixar de se ocultar. E o Santa Claus que o mundo conhece pode ser apenas a casca de algo muito mais antigo. Algo que o cristianismo tentou silenciar. Algo que está despertando. Capítulo 1. A origem da máscara. O ser que antes era chamado de Claus.
O mundo moderno se acostumou a ouvir sobre o Natal como uma celebração inofensiva. Mas, se recuarmos pelas camadas ocultas da história, encontramos algo perturbador. Antes de Santa Claus ser o símbolo gentil da cultura popular, ele era o avatar de uma entidade arcaica, ligada ao período mais escuro do ano, ao frio que devora e à fome espiritual que assola as almas que se afastam de Deus. Os registros mais antigos não o chamam de Klaus, mas de Nikutzel, Kraus, Klausurbond, Knisht, Jolaskap, Puki. Cada cultura o nomeou à sua maneira, mas todas compartilham uma verdade sinistra. Ele sempre foi um espírito do inverno, um mensageiro dos deuses mortos, um coletor. A raiz pagã que nunca morreu. Antes da era cristã, as noites entre dezembro e janeiro eram temidas. As fronteiras entre o mundo espiritual e o físico se afinavam. As culturas germânicas acreditavam que uma caçada fantasmagórica varria os céus, a Wild Hunt, liderada por Wotan, ou Jin, cujo séquito de espíritos famintos passava recolhendo almas. Nessas tradições, havia um ser que liderava o bando menor, uma figura vermelha, corpunda, barbada, olhos brilhantes, que vigiava as casas e punia os que não honravam sua chegada. As oferendas deixadas na porta, leite, carne seca, doces, não eram presentes de gratidão, eram subornos para que a criatura passasse adiante sem tocar a família. Era o preço para evitar a visita de Klaus, o Antigo. Quando Roma absorveu essas práticas, associou esse ser a Saturno, durante as Saturnais, festas de inversão moral, orgias ritualísticas e libertação de impulsos, tudo mascarado de celebração. A divindade oculta por trás dessas práticas exigia caos, luxúria e derramamento simbólico. E então, com a cristianização, algo estranho aconteceu. Em vez de extinguir esse espírito, ele foi batizado, suavizado, renomeado. Foi aí que o mito deixou de ser temido e se tornou tolerado. A camuflagem religiosa. Teólogos dos primeiros séculos estranharam o fato de que uma figura tão similar aos espíritos pagãos foi adaptada e mantida. A suspeita cresce quando percebemos que o nome Klaus deriva de Nicolaus. Sim, mas essa associação foi construída artificialmente. O bispo Nicolau nada tinha de vermelho, nem de renas, nem de rito de visitação. Esses elementos são sobrevivência pura do culto antigo. E aí surge a cena mais inquietante. Mesmo após o triunfo do cristianismo, mesmo após concílios condenando práticas pagãs, a figura vermelha continuou renascendo no folclore europeu, sempre ligada a chaminés, presentes, julgamento e vigília. Por que a Igreja permitiu isso? A resposta é simples e terrível. Não era possível eliminá-lo, apenas transformá-lo. Como um vírus simbólico que se adapta ao hospedeiro, a entidade encontrou uma nova máscara para sobreviver, a de um santo. Mas símbolos espirituais não mudam de essência. A forma pode ser domesticada, mas a raiz continua. E a raiz era e é ocultista, invernal, sacrificial. A conexão bíblica com entidades do Antigo Testamento. Quando analisamos a Bíblia, descobrimos que o Antigo Testamento descreve seres que se alimentam de adoração deturpada, Moloque, Baal, Azazel, espíritos que exigem presente, fumaça, fogo, sangue, alegria pervertida. Em Levítico 17 e Deuteronômio 32, Deus adverte que os povos sacrificam a demônios que não são Deus. Essas entidades se alimentam da energia coletiva gerada por celebrações corrompidas. Agora observe. O antigo Klaus era celebrado com comidas deixadas na porta. Moloque exigia oferendas queimadas. Baal exigia euforia e caos. As Saturnais exigiam inversões morais. As festas nórdicas exigiam medo, submissão,
e presentear o espírito do inverno. A semelhança não é coincidência, é continuidade. O que muda? O nome. Apenas o nome. A essência permanece. E aqui entra o ponto mais filosófico. Para o cristão, o diabo não precisa se manifestar com chifres, basta agir dentro do costume, do hábito, da tradição banalizada. Como disse Paulo, mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. A pergunta é: o que se disfarçaria melhor do que um símbolo globalmente aceito, celebrado, amado e repetido sem reflexão? A resposta é simples e sombria. Sinais e presságios ignorados. Nos últimos séculos, a figura de Santa Claus cresceu de forma quase sobrenatural. Veja os sinais. Em poucas décadas, tornou-se universal, penetrou culturas que não tinham tradição natalina, substituiu o sentido espiritual por completo, incentiva a idolatria simbólica e consumismo extremo, observa, julga, entra nas casas, promete recompensa por obediência. É detratado como onisciente, onipresente e eternamente vivo, atributos que pertencem apenas a Deus. E aqui está o ponto mais perturbador. Uma entidade antiga, sendo tratada como um semideus infantilizado, é a forma perfeita de normalizar sua presença. Enquanto isso, o comportamento humano deteriora, a cobiça aumenta, a Black Friday se torna ritual de disputa, violência e idolatria material. O espírito natalino é, de fato, um espírito, mas não o do Evangelho. E para os observadores atentos, tudo isso é um presságio. O vínculo apocalíptico. O livro do Apocalipse adverte que no fim dos tempos surgirão símbolos substitutos, imitações, entidades que controlarão multidões não pela força, mas pela aceitação voluntária. A besta não precisará impor sua marca à força, se as pessoas já estiverem predispostas a obedecer símbolos, celebrar rituais sem reflexão e participar de sistemas de consumo que anulam o espírito. O antigo Klaus, agora vestido de vermelho e coberto de neve, é um precursor simbólico, uma preparação psicológica, um condicionamento global. O mundo inteiro, unido por uma figura que entra em todos os lares ao mesmo tempo, que observa todas as crianças, que determina quem é bom e quem é mau. Diga a verdade, que outra entidade em toda a história humana recebeu esse tipo de autoridade sobre milhões, voluntariamente? A resposta é simples e sombria. Capítulo 2. A substituição do espírito. Como o antigo Klaus invade o mundo moderno. Se o capítulo anterior revelou a origem oculta dessa entidade mascarada, o que se segue agora é ainda mais grave. A permanência silenciosa do antigo Klaus no mundo moderno, não como mito, mas como influência espiritual real. O Natal, tornado global e inofensivo, tornou-se o terreno perfeito para a atuação de algo que nunca deixou de existir. O espírito que se alimenta do esquecimento. Os filósofos cristãos mais antigos alertavam: o mal só triunfa quando consegue vestir o hábito da normalidade. E poucas coisas são tão normais quanto as celebrações de fim de ano. O que ninguém percebe é que esse período é exatamente o ponto de convergência espiritual, onde, segundo a tradição judaico-cristã, os céus se calam por um breve instante, um ciclo de transição onde forças escuras encontram brechas. Há uma razão pela qual comportamentos agressivos explodem no comércio, famílias entram em atrito por motivos triviais, a ansiedade e a depressão aumentam nas semanas anteriores ao Natal, o consumo se torna quase ritualístico. O que a Bíblia chama de principados e potestades do ar, em Efésios 6:12, se movem com mais liberdade nesta época. E não é coincidência que o símbolo dominante deste período seja justamente a figura mascarada do antigo Klaus. Ele não aparece, ele influencia. Ele não exige oferendas, ele estimula o desejo para que as pessoas as ofereçam voluntariamente. Ele não precisa punir, elas mesmas se destroem pelo próprio impulso.
A sutileza é tão perfeita que se torna quase invisível. A economia do culto. A antiga entidade pagã, que antes exigia oferendas deixadas à porta, agora recebe algo maior: energia emocional coletiva. Os filósofos cristãos modernos chamam isso de economia espiritual. As massas, movidas por ganância, desespero e compulsão consumista, geram um fluxo de vibração emocional que se concentra exatamente nas datas onde Klaus, o ancestral, sempre reinou. Não é coincidência que o planeta inteiro se mobilize financeiramente em torno destas datas, que o comércio trate o Natal como espinha dorsal da economia, que a imagem de Klaus seja mais lucrativa do que qualquer símbolo cristão, que as pessoas ajam como possessas durante corridas de compra, filas e disputas. Nas palavras de Isaías 2:8, a terra está cheia de ídolos, inclinam-se diante da obra de suas próprias mãos. É exatamente isso, um culto involuntário. Não há altares, mas há cartões. Não há oferendas queimadas, mas há sacolas e vitrines. Não há sacrifício de animais, mas há o sacrifício da própria alma em troca de status. E no centro de tudo isso está uma figura sorridente, vermelha e onisciente, o antigo observador do solstício, agora domesticado como mascote. Mas domesticar uma entidade nunca a torna menos perigosa, apenas mais acessível. As manifestações que a história tentou esconder. Registros esquecidos da Idade Média e do início da Era Moderna descrevem aparições inquietantes de uma figura vermelha que visitava vilarejos nas noites mais frias. Mas essas descrições são muito diferentes do bom velhinho. Em um manuscrito do século XIII, encontrado em Fulda, Alemanha, lê-se: ele veio como um homem robusto, de barba branca, mas seus olhos eram carvão ardente. Caminhava sem deixar pegadas sob a neve, e quando entrou na casa, o fogo da lareira apagou. No folclore alpino, fala-se de Klausen, espíritos que percorriam as montanhas com sinos, não para alegrar crianças, mas para avisar aos vivos que se recolhessem antes que a noite os devorasse. Em documentos islandeses do século X, o Joalafader, pai do solstício, é descrito como um ser que observa, conta e tira, nunca dá. Note como tudo se inverteu no mundo moderno. O ser que tirava agora dá presentes. O que apagava o fogo agora desce pela chaminé. O que punia agora recompensa. A essência foi invertida, mas inversões são típicas do ocultismo. O mal sempre se traveste de bem. O controle psicológico da massa. O comportamento humano no fim do ano não é acidental. Há um padrão e ele se repete há milênios. Impulso descontrolado, rivalidade, inveja, compulsão, idolatria, sensação de obrigação, vazio emocional após as festas. Esses sintomas aparecem em culturas que jamais ouviram falar de Cristo, mas onde a figura vermelha foi introduzida pela globalização. A pergunta é: como o mesmo comportamento emerge em diferentes países, diferentes religiões, diferentes épocas? Os filósofos cristãos chamam isso de arqueótipo demoníaco, uma ideia semeada por uma inteligência espiritual que opera acima das fronteiras humanas. E o arqueótipo de Klaus é exatamente isso, um padrão de comportamento imposto culturalmente que se repete mesmo quando ninguém entende sua origem. Assim opera o mistério da iniquidade, mencionado em 2 Tessalonicenses 2:7, um movimento espiritual silencioso que molda a sociedade sem que ela perceba. Presságios do despertar. Nos últimos anos, algo pior começou a acontecer. A imagem do Papai Noel se tornou global em uma velocidade inexplicável. Ela substituiu nomes nórdicos, espíritos alpinos, figuras eslavas, mitos asiáticos, símbolos africanos. Nenhum símbolo religioso da história humana conseguiu isso. Nenhum. E como alerta o Apocalipse no capítulo 13, antes da manifestação da besta, surge um símbolo que une todas as nações em um mesmo costume, um símbolo aparentemente inocente. Quando todo o mundo celebra a mesma data, segue os mesmos rituais, repete as mesmas palavras, se curva à mesma figura, um cenário profético se completa. E este cenário está praticamente finalizado. A pergunta é:
O que exatamente este símbolo está preparando? Por que essa entidade arcana precisa ser celebrada globalmente? Por que todo fim de ano o planeta inteiro se curva a ela sem perceber? Os sinais estão diante de nós, mas quase ninguém vê. Se tudo isso for apenas coincidência, então a história inteira conspirou contra a verdade. Mas se ao menos uma parte do que você ouviu hoje for real, então não estamos falando de tradição, estamos falando de preparação. Porque o maior engano nunca se apresenta como ameaça, ele se apresenta como costume, como algo antigo demais para ser questionado, inocente demais para levantar suspeitas. E enquanto muitos dormem sob luzes artificiais, outros observam, esperam e se movem nas sombras. Fique atento, questione os símbolos, prove os espíritos e lembre-se, nem toda luz vem do céu. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no canal. Novos arquivos serão revelados em breve. Até a próxima!